Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária. Com muitas críticas da oposição, vereadores aprovam o orçamento do município do Rio para 2021. A cidade do Rio de Janeiro ganhou um monumento em homenagem às vítimas do Holocausto. Uma campanha de financiamento coletivo pode reabrir um dos pontos culturais do centro do Rio. Não saia daí, a gente volta já. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta segunda-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapô. Foi uma sessão para votar exclusivamente o orçamento de 2021. O líder do governo pediu para que o projeto fosse aprovado sem mudanças. Senhor presidente, tendo em vista que não houve tempo hábil no encaminhamento de destaque, eu encaminho, analisado pela atual secretária de Fazenda, a secretária Rosemary, e pela equipe de transição, através do novo secretário Pedro Paulo, houve consenso e encaminho pela aprovação do orçamento da forma que foi apresentado. Mas não faltaram críticas da oposição. Vamos votar o orçamento para 2021 sem o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do ano anterior. Uma ausência, até onde eu sei, inédita, que até agora não temos, porque esta casa deu mais prazo para a Prefeitura se defender do caos que foram as contas do ano passado. Isso é um absurdo. Nós vamos votar o orçamento para o ano que vem sem sequer ter o parecer prévio, porque o Tribunal de Contas ainda está no prazo que o regimento lhe dá, porque a Prefeitura não conseguiu se defender a ponto. Nós vamos votar esse orçamento aqui sem que a gente tenha concluído as audiências públicas de discussão com a sociedade do próprio orçamento para 2021, porque, no meio da tramitação do orçamento, o governo, então o candidato também, mandou um pacotão eleitoreiro que se mostrou absolutamente inviável desde o início, mas que bagunçava completamente a situação. Nós vamos votar um orçamento onde a apresentação das metas da LDO não tinha qualquer relação com a realidade, e os próprios secretários admitiam isso. Nós vamos votar uma LOA que praticamente não considera os impactos e a situação da pandemia para a cidade do ano que vem. Nós vamos votar uma LOA onde secretários faltaram a audiências públicas. Nós não completamos essas audiências públicas que foram remarcadas. Nós vamos votar uma LOA, uma lei orçamentária que, ao fim e ao cabo, foi acelerado no final para que a gente não pudesse votar a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas do município, como esta sessão legislativa deveria ter sido feita. Então, estamos acelerando um processo de votação do orçamento, porque com isso a gente dá menos tempo para aquilo que nós devíamos fazer como obrigação nossa do final dessa legislatura, que era votar a indicação do Tribunal de Contas, porque há uma manobra do então agora presidente da Comissão de Justiça e Redação, que será o líder do próximo governo, fazendo requerimento de informação em cima de requerimento de informação para impedir que a gente vote um conselheiro técnico só porque ele já deu pareceres críticos às contas do futuro governo, Eduardo Paes. O que a gente vê é um orçamento esquartejado. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que nós do Partido dos Trabalhadores fazemos, e fazemos com muita tristeza, fazemos com um sentimento assim de angústia, de perplexidade, porque sabemos da importância de se ter uma lei robusta, sabemos da importância de se ter uma lei que de fato venha ao encontro das demandas e das necessidades do nosso povo, da nossa tão sofrida cidade essa que passará no próximo ano por recuperação não só econômica, recuperação sanitária, social, humanitária, recuperação dos empregos, recuperação das questões ligadas à saúde do nosso povo, tudo esquartejado
pela pior administração de todos os tempos que a Prefeitura do Rio de Janeiro teve, que é a administração do senhor Marcelo Crivella. Senhor presidente, o encaminhamento que nós do Partido dos Trabalhadores fazemos, vereadora Luciana Novaes e eu, é contrário à aprovação do projeto de lei orçamentária e fazemos isso, conforme eu disse, lastimando muito. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, disse que não se sente confortável com o orçamento da forma em que ele chegou na Câmara para ser votado e sugeriu que o novo prefeito reenvie a lei orçamentária para a Câmara para que ela seja discutida novamente. A questão política não precisa ser abordada porque ela foi a principal responsável por todo o desastre dessa gestão. A Câmara ficou numa situação muito delicada de não poder tomar determinadas atitudes, principalmente por ter uma casa com a grande maioria, uma base assustadora, que apoiou e sustentou essa gestão, essa administração, e que para aqueles que não concordavam, verdadeiramente foi muito complicado, né? Coisas que a gente entende que é preciso respeitar, regimento principalmente dessa casa, eram jogados de lado e cumpria-se aquilo que era determinado pelo próprio prefeito. Nós não cumprimos as audiências públicas necessárias e fundamentais para a votação da LOA. Não há dúvida do prejuízo para o entendimento, para as emendas, para as mudanças que a comissão e os demais vereadores dessa casa pudessem ter uma participação e dar um melhor direcionamento. Não é um orçamento que nos deixe confortável e seguro para essa aprovação. Entendemos o desastre dessa administração, nessa gestão, mas principalmente a falta de diálogo, a falta de participação do Executivo junto a essa casa. A nossa votação, o nosso voto favorável à lei orçamentária, ela vai se dar para que esse processo possa ter continuidade e com a solicitação ao futuro prefeito que, a partir de janeiro, seja revisto esse orçamento e reencaminhado a essa casa para uma nova discussão. O orçamento foi aprovado por 33 votos a favor e 8 contra. Acho que a vereadora Rosa Fernandes, que encaminhou em nome do nosso bloco, ela expressou tudo aquilo que acho que consensualmente todos nós entendíamos. Entendemos. E o problema é que votar contra era uma medida declaratória, porque a consequência de não aprovar o orçamento seria pior do que aprovar do jeito que está. O governo que entra, ele tem tudo para fazer suas correções, encaminhar as correções, nem precisa encaminhar um orçamento novo, porque grande parte disso é uma mera repetição corrigida do que se faz todos os anos. Mas afirmar, senhor presidente, que o voto favorável não quer dizer favorável ao orçamento, é favorável à normalidade, à continuidade dos trabalhos, como, aliás, a vereadora Rosa Fernandes expressou tão bem. Foram 4 anos realmente de caos nas contas. O vereador Tarcísio Mota já lembrou aqui, inclusive, que até o presente momento a gente nem sabe qual é a realidade das contas de 2019, uma vez que foram adiados os esclarecimentos ao Tribunal de Contas, que, por sua vez, não pôde apresentar ainda um parecer. Eu, pessoalmente, aguardo com muita ansiedade, porque o que nós vimos em 2019, por exemplo, antes ainda da pandemia, isso é importante ser ressaltado, é uma cidade completamente quebrada, né? Foi uma gestão muito negativa. E os números que nós temos até o presente momento é que ainda, na verdade, de 2019 para 2020, o rombo já era de 4 bilhões de reais, né?
E no ano de 2020, com a justificativa da pandemia, foi um ano que tudo pôde, né? Então, eu pessoalmente quero ver muito essas contas apresentadas, qual vai ser o parecer do Tribunal de Contas de 2019, ano que não tinha pandemia e que as contas já estavam completamente desorganizadas. Eu também tenho o mesmo entendimento. Na verdade, o orçamento é sempre uma peça fictícia, ele nunca corresponde à realidade. E desta vez, infelizmente, não pôde ser discutido adequadamente, mas, de qualquer forma, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a cidade sem orçamento. Daí a minha manifestação favorável, aprovação, por entender que é fundamental que esse orçamento seja aprovado e que o novo prefeito possa fazer as correções devidas e, enfim, a cidade, como eu já disse, não pode ficar sem orçamento. Daí o meu posicionamento favorável à aprovação. O prefeito Eduardo Paes realizou a primeira reunião de trabalho com os novos secretários. Mais 3 nomes foram anunciados. A reunião aconteceu em um hotel de Copacabana, zona sul da cidade. O prefeito eleito, Eduardo Paes, anunciou mais 3 nomes da sua equipe. Fábio Dalmaso Coutinho assume a Secretaria de Habitação. 2 vereadores também vão assumir cargo na gestão de Paes. Júnior da Lucinha estará à frente da Secretaria da Terceira Idade e William Coelho, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A parlamentar eleita, Laura Carneiro, já tinha sido anunciada na pasta da Assistência Social. No total, a nova prefeitura vai ter 23 secretarias, 8 a mais do que a atual. De acordo com o prefeito eleito, esse número não vai resultar em mais gastos públicos, pois cargos de comissão serão cortados. Por causa desses convites, 3 suplentes assumem de forma provisória no próximo ano. Átila Alexandre Nunes entra na vaga de Laura Carneiro, Luciano Medeiros no lugar de Júnior da Lucinha e Eliel do Carmo substitui William Coelho. Agora vamos falar sobre a pandemia da Covid-19. O Sindicato dos Médicos divulgou uma carta aberta pedindo medidas mais efetivas no combate à pandemia da Covid-19. Mas no final de semana, pessoas voltaram a se aglomerar em festas. A carta, publicada na rede social do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, é direcionada aos governos municipal, estadual e federal. Em um trecho, a instituição reclama que não há segurança como equipamento de proteção, além de gases, seringas, papel higiênico, água potável, salas sem ar-condicionado e medicação para pacientes. Os médicos também reclamam dos constantes atrasos no pagamento salarial. Entre as exigências feitas, destaque para o fim dos atrasos salariais e da insegurança jurídica, da fila única de leitos e para a vacina. Nesse momento, para preservar vidas e para que o nosso sistema de saúde, com a capacidade instalada atual, consiga dar conta do número de casos, é fundamental que a saúde seja vista como uma prioridade. Nós temos exemplos, em que o governo estadual não aplica nem os 12% previstos na Constituição em saúde. O governo do município do Rio de Janeiro, a cada ano, faz novos contingenciamentos e não faz um reajuste real no orçamento da saúde, inclusive com fechamento de unidade de equipes de atenção primária, 184 equipes no plano de reestruturação. Então, isso é um absurdo, precisamos mudar e virar esse jogo. A carta reforça a preocupação com a falta de leitos nos hospitais. Já são mais de 600 pessoas na fila de espera. Apesar da falta dos números e da fila de espera por leitos, o final de semana foi marcado por festas que não respeitaram as medidas de distanciamento social. Nesse evento em São Cristóvão, além da aglomeração, as pessoas não estão usando máscara. Não podemos achar certo que ocorram festas, bailes, enfim, aglomerações que só vão propagar ainda mais a transmissão do SARS-CoV-2 nesse momento. E você vai assistir no próximo bloco. Fechado por causa da pandemia, a Banca do André, um dos pontos culturais do centro do Rio, pode reabrir. O Brasil não vai parar.
O governo federal vem trabalhando no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde já distribuiu 26 milhões de testes para estados e municípios e possui uma reserva estratégica de distribuição de mais 6 milhões de testes válidos, tornando o Brasil o 8º país com o maior número de testagens do mundo. O governo federal está fazendo a sua parte. Faça você a sua. Evite aglomerações, use máscaras e lave sempre as mãos. E não compartilhe notícias falsas. Em breve, já iremos vacinar você e milhões de brasileiros. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Prefeitura anunciou a proibição de estacionamentos na orla no final de semana, mas a medida não foi respeitada. Mais de 500 carros foram rebocados. Nesse fim de semana, quem decidiu ir à praia e deixar seu carro assim, estacionado bem na orla, foi multado ou teve seu veículo rebocado. Dor de cabeça para o motorista que terá que pagar uma multa. Foi uma ação conjunta com diversos órgãos de fiscalização. Os agentes percorreram vários pontos ao longo da orla da cidade. Tudo para garantir que as novas medidas de segurança para conter a pandemia estavam sendo cumpridas. Segundo o decreto da Prefeitura, fica proibido estacionar na orla aos sábados, domingos e feriados. As ações visam coibir o aumento do número de casos da Covid-19. Fiscais da Prefeitura aplicaram 349 multas e rebocaram cerca de 508 veículos. Atuamos na Avenida Atlântica, Vieira Souto, Delfim Moreira e Lúcio Costa, em toda a orla do Rio de Janeiro, por força desse decreto atual. Tivemos um total de 349 infrações e a Secretaria de Ordem Pública rebocou 508 veículos. No final de semana próximo, daremos continuidade à fiscalização por força do decreto, esperando que todos os condutores contribuam para que não estacione de forma irregular e que possamos ter um final de semana tranquilo, sem que ninguém possa ter a possibilidade de se infectar pela Covid-19. Só a cidade do Rio amarga cerca de 23.722 óbitos e 389.129 casos de Covid. 4 novas mortes e quase 700 casos foram registrados de sábado para domingo. A média móvel de casos continua em 15%, acima do número de 2 semanas atrás. O governo do estado anunciou que os supermercados serão usados como pontos de vacinação contra a Covid-19. Esse é mais um item do Plano Estadual de Imunização que ainda não foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A cidade do Rio de Janeiro ganhou um monumento em homenagem às vítimas do Holocausto. Localizado no Morro do Pasmado, em Botafogo, o lugar ainda vai receber um museu que deve ser inaugurado em 2021. O projeto do memorial foi escolhido em 1998 por meio de um concurso público nacional promovido pela Prefeitura do Rio e Instituto dos Arquitetos do Brasil. O idealizador foi o então vereador Gerson Berger, já falecido. A viúva vereadora Tereza Berger é autora da lei que determinou a criação do marco em homenagem aos milhões de judeus assassinados na Segunda Guerra e a todas as vítimas do regime nazista. Está prevista ainda para o meio do ano que vem a abertura de um museu no mesmo local para abrigar exposições de longa duração e temporárias sobre os temas de defesa dos direitos humanos e tolerância. A celebração foi iniciada com uma oração realizada pelo rabino Sérgio Margulis. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou que a Constituição brasileira garante a todos o direito à vida. Em abril de 2018, foi assinado o termo de cessão de uso do terreno do Morro do Pasmado entre a Prefeitura do Rio e a Associação Cultural Memorial do Holocausto, que foi a responsável pela captação de recursos junto à iniciativa privada para a construção do empreendimento e sua futura gestão. Em fevereiro de 2019, foram iniciadas as obras para a construção do marco. Aqui, a cada dia, se construirá nos corações de cada visitante um sentimento de repúdio à violência e à covardia e um altar para celebrar a vitória sobre o Holocausto, o triunfo dos homens livres. Espaços como esse mostram que a gente tem que olhar para trás
e aprender a caminhar de novo num sentido de tolerância, de paz e de ter um país e acho que o planeta inteiro, onde as pessoas se respeitem mais e caminhem, mesmo discordando, caminhem num sentido comum. O entorno do Memorial do Holocausto ganhou uma área externa que integra o plano de requalificação urbana e ambiental do Parque Itzhak Rabin, no intuito de revitalizar o espaço e impulsionar o turismo na cidade. A população poderá voltar a frequentar o novo mirante e o parque gratuitamente. A edificação principal tem 1.624 metros quadrados e o tótem mede quase 20 metros de altura. O futuro museu vai oferecer programação educacional aos alunos da rede pública e privada, funcionando em cooperação com outras grandes instituições do gênero, como os memoriais de Jerusalém, Washington e Casa Anne Frank, em Amsterdã. Um dos pontos culturais do centro do Rio, a Banca do André anunciou o fechamento das portas. Mas o comunicado causou comoção no público e a situação pode ser revertida. Animação, boa conversa e boa música. Antes da pandemia, os dias eram assim na Banca do André. Um espaço que transformou a pequena rua Pedro Lessa no centro em um point cultural. Esse cantinho entre a Biblioteca Nacional e o Centro Cultural da Justiça Federal já recebeu grandes apresentações musicais, festas e até sessões de cinema. Tudo vinha correndo mais ou menos bem até que a pandemia chegou. Um presente indigesto nos 10 anos da banca. Nesse aniversário de 10 anos era... Nesse ano, né, que a gente faz 10 anos, o ano estava todo certinho e todo esquematizado para tudo dar certo, com o mínimo de confusão possível, né? Eu acho que ninguém esperava um turbilhão igual esse que aconteceu. E o último evento foi um samba, foi no dia 13, foi Flor do Samba, um grupo só de mulheres, foi incrível. Eu não esperava absolutamente nada disso. Eu pensava que ia ser alguma coisa muito rápido, que ia, no máximo, ali um mês parado. Eu acho que a maioria das pessoas pensava um pouco assim, né? E aí hoje a gente está com medo de sair de casa. É uma loucura, né? O que parecia ser algo passageiro foi ganhando força. As coisas foram saindo do controle. O movimento foi caindo. E o que parecia impensável lá no começo do ano acabou acontecendo. O André decidiu fechar a banca e seguir em frente, engrossando um movimento que se vê por todo o centro. Segundo o Clube de Dirigentes Lojistas, 20% das lojas e cerca de 40% dos bares e restaurantes da região fecharam as portas definitivamente durante a pandemia. O anúncio nas redes sociais pegou os amigos e frequentadores de surpresa. Hoje, conscientemente, eu vejo que isso já há algum tempo já não dá mais. Mas talvez por causa de imaturidade ou falta ou acreditar demais, não sei. Eu fiz uma vista grossa e as dívidas foram aumentando. Depois que eu peguei esse empréstimo e tinha uma gordura mínima, e essa gordura eu investi e foi por água abaixo, igual batalha naval mesmo, eu fiquei muito preocupado e bem confuso, assim. E aí fui levando na vista grossa e agora, há menos de uma semana, que quando eu vi, a ficha tinha realmente caído. Mas o André não esperava a repercussão desse post. Muita gente de todo o país entrou em contato e a história começou a mudar. E as portas da banca, hoje ainda fechadas, logo devem reabrir. Os amigos e frequentadores ofereceram ajuda. Logo surgiu a ideia. Por que não criar uma campanha de financiamento coletivo? Está no ar. Até esta segunda foram arrecadados pouco mais de R$19 mil, aproximadamente 16% da meta de R$120 mil. A campanha vai até o próximo dia 12 de janeiro. Para participar e para incentivar a banca a continuar, a gente está no Benfeitoria, benfeitoria.com/Banca do André. Tem um projeto ali e a cada nível de participação você também tem uma recompensa. Então eu tenho desde uma ótima cerveja gelada comigo, que é uma Classic IPA, quando tudo voltar, até aula de cavaquinho, aula de surf com o campeão mundial de longboard, tem gravação de single, se a pessoa quiser. E durante a campanha a gente vai colocando algumas outras novas recompensas para que vale a pena para todo mundo, né? Todo mundo tem que ganhar. Batendo a meta ou não, o André diz que vai trabalhar para que o Cantinho da Pedro Lessa volte a ser um lugar de encontros e momentos felizes entre amigos e frequentadores. Tudo do que ele sente mais falta. A gente parou de
flertar na rua, de tu, pô, tá num lugar bebendo uma cerveja, olha uma gata, olha um gato, pô, troca uma ideia. Hoje em dia, o gato do telefone não tem a mesma. Se você entra num relacionamento, hoje em dia, num aplicativo que seja, não tem essa conquista, não tem essa troca, não tem uma experiência. O virtual tem essa barreira, né? Óbvio, e a gente vai ter que aprender a viver. Mas é disso que eu sinto falta, é dessa troca que eu sinto falta, se eu tivesse nessa situação e a gente pudesse fazer alguma coisa, naquele dia que eu postei, todo mundo ia estar na banca, comemorando, a gente, enfim, ia fazer aquilo ali e a gente ia mudar junto, né? Um coletivo junto, todo mundo junto ali mudando. E hoje em dia isso dá uma falta danada. De ver as festas de aniversário, o pessoal manda no DM festas e quem passou por lá, isso dá uma saudade danada. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.